dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí. Olá, buenos dias! Olá, bem-vindos a Havana! Sim, estamos começando mais um dia incrível aqui na capital cubana. E o que nós vamos fazer hoje, amor? É isso aí, hoje a gente vai fazer de cara um walking tour, porque essa é a melhor forma de conhecer a cidade, pegar as melhores dicas, as pechinchas, onde é que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Então o walking tour é a melhor dica que tem pro dia, hein? E depois? Depois nós vamos procurar os melhores lugares para beber os drinks tão tradicionais aqui da região, como o daiquiri e o mojito. Então não perde, porque eu tenho certeza que vai estar incrível. E no final do dia a gente vai encerrar com uma noitada, porque a gente é jovem, né? A gente veio aqui para isso. Então tem um lugar super bacana, super jovem aqui pra gente curtir uma noitada muito maneira em Havana. É isso aí, galera. A gente espera que você fique com a gente até o final, porque vai ser um dia maravilhoso e as melhores dicas vão estar aqui. Estamos começando o nosso dia num dos prédios mais famosos aqui da região de Havana, que é o Capitólio. Como vocês podem ver, ele foi inspirado no Capitólio também dos Estados Unidos e foi construído em 1929. E até 1959, na Revolução, ele foi a sede do governo. Chapéu, foi buscar o chapéu, olha lá. A pessoa fala, o chapéu voa, quanta regra tem que pegar. Faz parte da produção. E até 1959 ele abrigou a sede do governo de Cuba. Então quando chegou a Revolução em 59, ela foi transferida para outro lugar. Até essa data, inclusive, ele foi o prédio mais alto de toda a Cuba. Eu não sei se essa informação é relevante, mas eu pesquisei isso, então vou colocar essa informação aí pra gente. A entrada custa 10 fidéis, mas eu não sei se a gente vai entrar, pelo menos não hoje, porque a gente está atrasado para fazer o nosso walking tour, mas pode ser que a gente entre depois. Hoje, esse prédio, que já foi a sede do governo, é a sede da Biblioteca Nacional de Tecnologia ou algo assim. E parece que tem umas coisas bem legais ali e eu acho que vale a pena a visita. Yeah, baby. Goza, goza. Galera, paramos aqui antes de começar o nosso walking tour, porque a gente veio direto do aeroporto, não almoçou. Estamos aqui numa cafeteria, acho que é chamada The Next. The Next? The Next. Ele tem que me corrigir aí, não consegue. Chamada The Next. Muito gostosinha, vamos ver se a comida é boa também. O atendimento já foi bem legal. E o ambiente bem show, olha só. Eso es. Habla. Não sei quanto é, mas vale o preço que for. Porque tá gelada no nível que eu só conhecia no Três Porquinhos na Tijuca. Fora o Três Porquinhos não existe cerveja gelada desse jeito. E eu tô aqui ó, no Red Bull, tentando ficar acordada pra poder fazer o walking tour. E eu nem gosto de Corona. Sério, me surpreendeu. Habla. Ajá. Galera, croquete aprovado, viu? Cebolinha. Top, hein? Muito bom. Vale a pena, hein? Gostei. Melhores formas de se conhecer uma cidade nova, principalmente uma cidade histórica como Havana, é fazer um walking tour. Inclusive a gente já fez isso em várias outras cidades. Se você quiser saber quais, ó, vou deixar um card aqui em cima. Mas a gente já fez em Cartagena, a gente já fez em Paraty, a gente adorou. A gente acha que enriquece muito a experiência, a gente pode trazer mais informações pra você. Então já fica ligado aí pra ver como é que vai ser esse dia. Oh yeah. Siempre ha sido el gran amor, Chacha. Cienfuegos, adiós, me voy para La Habana. Cienfuegos, adiós. E nesse walking tour a gente vai conhecer o centro histórico da cidade,
a parte conhecida como Havana Vieja. Para chegar no ponto de encontro, a gente vai andando pela Calle Obispo, que é essa rua que está aqui atrás de mim, ó, que é uma rua do século XVI e foi construída com a intenção de refrescar um pouco o centro da cidade. Você pode ver que ela é margeada com prédios de mais ou menos 4 ou 5 andares, para poder tentar reduzir a incidência do sol e fazer aqui um corredor um pouco mais fresco no centro da cidade. Gente, realmente é bem mais fresco. A gente entrou aqui, nossa, graças a Deus, porque o calor aqui é punk, hein? Pero ahora tengo que cambiar mi vida y por eso yo te tengo que dejar. Nosotros vamos a estar andando, como les decía, a la zona de La Habana Vieja, aproximadamente 2 horas y media. Y bueno, todas las plazas que vamos a visitar fueron construidas cuando Cuba era colonia de España. Eso fue aproximadamente 400 años. Ya les decía, desde 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, hasta 1898, cuando dejamos de ser colonia de España. La historia de Cuba se separa en la etapa precolonial, cuando estaba habitada solamente por aborígenes, colonial desde 1492 hasta 1898, cuando fuimos colonia de España, neocolonial, cuando dejamos de ser colonia de España, pero no logramos la total independencia, porque caímos en manos de los Estados Unidos, por eso neocolonial, nueva colonia, hasta que triunfó la revolución. Y desde que triunfó la revolución hasta ahora, pues el periodo de la revolución, es el periodo actual. En el periodo neocolonial, en periodo colonial, las primeras actividades, pues bueno, fueron la azúcar, el café, inicialmente la ganadería, la minería. Ahí me he saltado muchos años de historia. Les estoy dando una manera bien resumida para que tengan una idea nada más. Y entonces el 1 de enero es cuando triunfa la revolución. 1 de enero de 1959. Y es el periodo en que estamos ahora. Se llevan a cabo una serie de reformas, cambios sociales que benefician al pueblo, como establecimiento de escuelas públicas, hospitales públicos. Se lleva a cabo, por ejemplo, la campaña de alfabetización. En el año 1961, Cuba se declara el primer territorio libre de analfabetismo en América. El 99% de la población cubana está alfabetizada. La educación aquí es obligatoria hasta la secundaria básica. ¿En Brasil también? Sí. Hasta la secundaria. Adiós Cienfuegos, adiós, porque me da la gana. Ay, me voy para la capital. Tony. Galera, a Havana Velha é dividida em 4 principais praças. E essa daqui é a Plaza de la Catedral. Sim, porque atrás de mim tem uma das catedrais principais aqui da cidade. Ela é uma catedral de 1756. Ela foi construída com pedra coralina, que basicamente são corais do fundo do mar. E aí dizem que ao longo do dia as cores vão mudando conforme o sol vai batendo nas pedras. E uma curiosidade, você pode reparar que as 2 torres aqui que compõem essa catedral lindíssima não são iguais. Por quê? Quando começou-se a construir a primeira torre, que foi essa aqui, viu-se que o chão ia ceder, porque não ia aguentar o peso de 2 torres iguais. E aí, por isso, essa daqui ficou com sino e blá blá blá, e essa daqui ficou mais simplesinha. Mas é bonita mesmo assim. Ah, e é aberta a visitação, tá? Pela manhã ela fica aberta, você pode visitar de graça. Se a gente estiver passando por aqui, a gente vai lá dentro te mostrar. Bueno, mira, pero ahora tengo que cambiar mi vida. Então, jovem, a segunda das 4 praças mais importantes de Havana é essa que a gente está, que é a Plaza de Armas. Aqui do meu lado esquerdo tem o Castilho da Real Fuerza, que é onde os espanhóis chegaram em Cuba, lá nos idos 1490 e alguma coisa. Foi aqui, exatamente aqui, que os espanhóis chegaram e se estabeleceram. Aqui é onde foram criadas as primeiras casas de toda Cuba. Então, lá nos anos 1500, casinhas de madeira foram substituídas depois por casas de concreto dos nobres espanhóis e que deram lugar a essa praça que hoje é muito simbólica e emblemática para todo o país. Esse carinha que está aqui atrás de mim, aqui atrás de mim, é Carlos Manuel de Céspedes, que foi o primeiro presidente de Cuba. Então ele tem uma história muito importante, ele é uma figura muito importante na história do país. Galera, aqui, bem aqui onde eu tô, foi onde foi fundada a cidade de Havana em 16 de novembro de 1519, com o nome de San Cristóbal de Havana. Sim, depois foi popularmente conhecida como Havana. Foi um resuminho?
Será igual o Rio, RJ? Rio de Janeiro? Não sei, gente. Mas aqui atrás de mim, nessa pilastra, é onde tinha uma árvore aonde foi fundada a cidade. E eles trocaram a árvore, infelizmente, né, pela pilastra, para poder garantir que sempre ia ter esse marco da cidade aqui, para que a gente sempre lembrasse da sua fundação. Dizem que todo dia 16 de novembro tem uma festa gigantesca aqui, onde as pessoas dão 3 voltas naquela árvore ali do lado, passando a mão na árvore. E o que acontece, produção? Seus desejos se realizam. E os seus desejos se realizam. Bom, acho que a gente vai ter que voltar em novembro para poder passar a mão ali e ver se os meus desejos se realizam. No momento eu só queria mesmo que você deixasse um like para ajudar a gente nesse vídeo, porque a gente está trazendo muita informação bacana de Cuba para você. Isso sim é um desejo. Galera, e atrás da pilastra tem um templo com uma temática grega, uma arquitetura que lembra a arquitetura grega, onde abrigam obras de artistas que pintaram o que eles imaginam ser o dia da fundação da cidade de Havana. Estou muito curiosa para ver, infelizmente está fechado agora. Se a gente der uma passadinha por aqui e ver aberto, a gente mostra como é que foi isso. ¿Ven? Esto es una libreta. Cada casa en Cuba tiene una. Aquí están los nombres de todas las personas que viven en esa casa. Entonces con esto tú vienes a la carnicería, a la bodega o a la panadería y compras los productos que te da el Estado. Por ejemplo, en la carnicería te dan los huevos, te dan el pollo. Es una cantidad fija por persona y que depende de la situación del país, la cantidad que te dan. Por ejemplo, el huevo te dan 7 huevos por persona al mes. O sea, ao mês? Al mes. Te lo dan al mes. Olha, gente, aqui vai anotando o que ela comprou. Exacto. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque se eu não sou eu, pues quem? E a terceira das 4 praças mais importantes de Havana é essa atrás de mim, a Praça de São Francisco. Ela tem esse nome, evidentemente, por conta da igreja de São Francisco que está lá atrás, Igreja e Convento de São Francisco, mas tem uma particularidade. Há quase 200 anos ela não funciona mais como igreja. Mas como pode, seu Livio Chutri? Exatamente, ela sim foi uma igreja em algum momento da história, mas desde que os ingleses tentaram dominar Cuba, lá nos idos 1700 e muito, onde era a igreja foi utilizado pelos ingleses como um centro de maçonaria. Quando a Inglaterra devolveu Cuba para a Espanha, e aí o povo católico virou e falou assim: bom, isso aqui onde foi uma igreja agora está maculado, não podemos mais usar como igreja e não vai mais ser igreja, ponto final. Então eles foram pegar a igreja e levaram para outro lugar, não é mais aqui. Mas ainda assim hoje continua sendo um centro cultural, né? Um centro cultural, como muitas coisas aqui em Cuba, isso é um centro cultural. Então tem concertos, óperas, várias coisas ali dentro. E é um prédio muito bonito, como vocês podem ver, tem um visual incrível. Tira uma foto, produção, inclusive, por favor. Obrigado. Vocês gostaram do... Soy yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo voy a ser otro yo. Dedo, el pie y la barba. Tudo junto. Todo junto. Tudo junto. Pode encostar no dedo de verdade. Pronto. Celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, mi Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, nada me rompe. E aqui na Bodeguita del Medio encerramos o nosso Walking Tour e começamos aqui um outro tour. Um tour importante. Um tour em que a gente vai beber o quê? Mojitos. Muitos mojitos. Também vamos beber o quê? Daiquiris. Eu não sei o plural de daiquiri.
E aqui atrás de mim, no Bodeguita del Medio, é o bar mais famoso de morrito de toda a Cuba. Por quê? Porque o tal do Ernest Hemingway, que foi um escritor famoso pra cacete lá de 1900 alguma coisa, elegeu esse o melhor morrito do mundo inteiro. E ele ficou famoso, rola a musiquinha ao vivo e a gente tá aqui provando pra saber se é o melhor do mundo todo mesmo. A gente vai beber em outros lugares, e é óbvio, vários outros morritos. Inclusive, Vivi, dedicamos a você todos os morritos que vamos beber cá em Havana. Que não vão ser poucos. Que não serão poucos. E a gente vai fazer o drink tour pra ver onde é que tem o melhor morrito, o melhor daiquiri. E no final a gente mostra pra você quando vier aqui já vir na boa, sabendo. Esse aqui até agora é o melhor de todos que eu bebi. Porque eu só bebi aqui. Então tá ganhando. Concordo. Jovem não é bobo nem nada, chegamos para curtir a noite num dos principais pontos daqui de Havana. A gente está na Fábrica de Arte Cubano, que é uma galeria, é um centro cultural, é um lugar que tem boate, noitada, bar, tem de tudo aqui. A gente está doido para conhecer, porque dizem que aqui é um negócio muito bacana para todas as tribos e todas as situações. Todas. São 5 naves que eles chamam, né? São 5 prédios, e cada um deles acontece alguma coisa, e muitas vezes coisas simultâneas uma com a outra. Então tem DJ, tem concerto, tem mostra, assim, é um lugar muito bacana, muito jovem, a gente está doido para conhecer. Pena que quando a gente foi em Sevilha, né, amor, você não gravou. Pra mim tá pau a pau. O Roberto coloquei mais ou menos. Mas eu fiquei até emocionada, de verdade. Tava ali agora conversando, gravando, né? E aí chegou uma senhorinha para conversar com a gente, falando que tem amigos no Brasil, no Pará, em Roraima, né, baby? E ela falou uma coisa que realmente a gente às vezes aí no Brasil não dá muito valor. A gente tem liberdade, né? E aqui os cubanos, eles não podem ir onde eles querem, eles não podem comer o que eles querem. E, obviamente, né, a comida não dá para o mês inteiro, então existe sim um mercado negro que acaba sendo incentivado, né, pelo próprio governo fazendo esse tipo de coisa. A comida é racionada, né, então não tem jeito. Mas me tocou um pouco o que a senhorinha falou, né, que por mais problemas que a gente tenha lá no Brasil, eu até falei, ela falou, Cuba para mim não é bom, mas para você, para férias, é legal. E eu falei, mas o Brasil também tem seus problemas, né? Pro turista é legal, mas também tem seus problemas. E ela falou, mas vocês têm uma coisa que a gente não tem aqui, que é liberdade. Então, bora refletir sobre isso. Live to Trip também é reflexão, gente. Pois é, de repente entrou um momento melancolia. Gente, mas eu acho que faz parte da viagem. A gente sempre quis vir pra cá pra saber exatamente como é que era o estilo de vida,
Acho que uma das perguntas que todo mundo se faz, né? Como é que é a vida lá em Cuba? A gente tem conhecido pessoas muito simpáticas, muito queridas. A nossa guia foi uma delas e explicou com bastante clareza tudo aqui, como é a vida. Não deixamos de refletir sobre os prós e contras, né? Do que tem aqui. Enfim, e a gente vai contar mais. Fique aí para mais sessões de terapia com os livros da Trip.